Bom, na nossa aula agora, então, nós vamos fazer uma revisão de tudo que a gente viu sobre conjuntos, né? Então, vamos fazer uma revisão geral. Então, novamente, a gente aprendeu que um conjunto pode ser representado e geralmente a gente utiliza essa linguagem. Então, aqui eu estou determinando quem são os elementos do conjunto. E a gente também pode representar o conjunto através do diagrama de Venn. E aqui a gente tem a relação do elemento com o conjunto, e a gente sabe que um conjunto é formado por elementos que possuem pelo menos uma característica em comum. Então aqui eu posso afirmar que 1 pertence ao conjunto A, que 2 pertence ao conjunto A, 3 pertence ao conjunto A, mais 4. 4 não está dentro desse conjunto, então ele não pertence. Então quando eu quero usar o símbolo de não pertinência, mostrar que o elemento não pertence ao conjunto, né, a negação é o símbolo com risco. Então 4 não pertence ao conjunto A. Ok? E a gente tem aqui, de acordo com a quantidade de elementos, o conjunto pode ser unitário, vazio, finito e infinito. Então vamos começar com o conjunto vazio. Conjunto vazio é quando não tem nenhum elemento. Então posso representá-lo assim ou assim. Unitário é quando possui um único elemento. Então você tem aqui um conjunto. Finito. A gente acabou de ver quando existe uma quantidade limitada de elementos. Então vou pegar o conjunto que a gente está dando. E infinito, quando você não consegue determinar a quantidade de elementos. Então, para esse caso, a gente colocaria aqui reticências, para indicar que esse conjunto não tem fim. Então, a gente já sabe a relação de elementos conjunto. Agora a gente pode fazer relações de elementos conjunto com conjunto. Então, a gente tem, por exemplo, a gente pode ter a seguinte situação. Relação com conjunto com conjunto. E aí a gente entra na teoria dos subconjuntos. E aí o que vem a ser um subconjunto? Um subconjunto é quando um conjunto está dentro do outro, né? Uma ideia prática. Você tem aqui, por exemplo, um conjunto A. E dentro desse conjunto A existe um conjunto B. Vamos colocar um conjunto B. Dentro desse conjunto A a gente vai colocar aqui um conjunto B. Então dentro do conjunto A tem um conjunto B. A gente pode afirmar que B é subconjunto de A. A gente representa isso da seguinte maneira. B está contido em A. Isso aqui está querendo dizer que o conjunto B está dentro do conjunto A. Isso aqui é equivalente a dizer que o conjunto A contém um conjunto B. Então eu posso dizer que B está contido em A, ou seja, o conjunto B está dentro de A, como A contém B. Quando eu digo que A contém B, eu estou dizendo a mesma coisa, que o conjunto A, dentro do conjunto A, tem um conjunto B. Então, isso aqui é duas maneiras de dizer a mesma coisa. Então aqui o símbolo é está contido. E aqui o símbolo é contém. Bom, isso aqui em linguagem matemática, o que acontece? Se você pegar isso aqui, ó, por exemplo, colocar o conjunto 1, o número 1. O número 1, ele vai pertencer a A e também vai pertencer a B. Se você pegar o número 2 vai pertencer ao conjunto A e também vai pertencer ao conjunto B. Mas se você pegar aqui do lado de fora o elemento 3, o elemento 3, ele vai pertencer a A, porém não vai pertencer a B. Isso indica que todos os elementos que tiverem o subconjunto, o B subconjunto de A, quando todos os elementos de B pertencerem a A.
Mas nem todos os elementos de A pertencem a B. Isso aqui é um fato. Então, eu posso dizer que B está contido em A, mas A não está contido em B, ou seja, o conjunto B está dentro de A, mas o conjunto A não está dentro de B. Então, esse aqui é o símbolo de não está contido. É só você lembrar, a negação é sempre o risco, né, da afirmação. Então, não está contido. Ou seja, o B é subconjunto de A, mas A não é subconjunto de B. E B só vai ser subconjunto de A, e eu tenho que dizer isso se e somente se, cria uma condição suficiente e necessária. Aí vem esse símbolo. Esse símbolo indica para todo ou para qualquer X pertencente a B. Então, setinha aqui, então, X pertence a A. Ou seja, o que eu estou acabando de afirmar em linguagem matemática? Que B só vai ser subconjunto de A se todos os seus elementos, quando a gente fala todos, para todo ou para qualquer, X pertencente a B, a gente está falando todos os elementos de B, esses elementos pertencerem a A. Isso que indica esse A de cabeça para baixo, indica para todo ou para qualquer. Então, para pertencente a B, então X vai pertencer a A. Ele está dizendo que todos os elementos de B têm que pertencer a A, mas a recíproca não é verdadeira. Nem todos os elementos de A vai pertencer a B. E nesse caso a gente pode ter o seguinte, né, para a gente já fixar esse conceito de conjunto e subconjunto. A gente pode ter algumas possibilidades, a gente vai esgotar essas possibilidades. O conjunto pode ser apresentado da seguinte forma, a relação entre dois conjuntos. Né, pode estar assim, ó. Vou apresentar todas as possíveis possibilidades. Você tem o que a gente acabou de ver agora, certo? Ou pensar aqui em todas as possibilidades possíveis. Ou você tem um conjunto assim. Vou pensar em todas as possíveis possibilidades de você ter conjunto. Ou você ter o conjunto assim. Ok? Então, o que a gente está acabando de demonstrar? Aqui na primeira situação foi o que a gente viu. Né? Aqui está A. E vamos dizer que aqui está o conjunto B. Então, em todas as possibilidades que a gente tem, aqui eu posso afirmar que o B está contido em A, mas o A não está contido em B. Por quê? O B está dentro de A e não o A está dentro de B. Aqui no caso eu posso afirmar que B não está contido em A. Por quê? Porque o conjunto, nem todos os elementos, ó, se tivesse um elemento aqui 1, não estaria dentro do conjunto A. Então, para B ser subconjunto de A, ele tem que estar dentro de A. Literalmente, isso significa que todos os elementos de B têm que ser elementos de A. Então, aqui, B não está contido em A e nem A está contido em B. A mesma coisa aqui acontece, né? Ó, B não está contido em A e nem A está contido em B. Certo? E nesse caso, quando eles não têm nada em comum, aqui no primeiro caso eles têm alguma coisa em comum. Aqui no segundo caso também tem alguma coisa em comum. Mas aqui no terceiro caso não tem comum. Quando isso acontece, esses conjuntos são chamados de conjuntos disjuntos. Só que tem uma outra possibilidade. Tem a possibilidade de acontecer isso aqui, ó. Você tem aqui o conjunto A e tem um conjunto B.
e ele aparecer na seguinte configuração. Vou botar assim, não vou botar em cima exato não, para dar uma percepção, que aqui você tem dois conjuntos que se coincidem. Aí você vai ter aqui o conjunto A e o conjunto B. Se eu colocar qualquer elemento aqui, por exemplo, 1, ele vai pertencer a A e também vai pertencer a B. Se eu colocar o elemento 2, vai pertencer a A e vai pertencer a B. Ou seja, qualquer elemento que eu colocar aqui vai pertencer aos dois conjuntos. Isso então eu chego à conclusão que o conjunto A tem os mesmos elementos que o conjunto B, ou seja, eles são iguais. Então o conjunto A é igual ao conjunto B. Então nesse caso eu posso dizer que A está contido em B e que B está contido em A ao mesmo tempo. Isso equivale a dizer que para todo x pertencente a B, para todo x pertencente a A e B, ou a B e A. Então, quando os conjuntos forem iguais, que tiverem todos os elementos comuns, ele vai estar contido em B, bem como B está contido nele. Então, isso aqui é só para a gente ter uma percepção. E aí entra o caso das operações com conjunto, que agora também é outro assunto que nos interessa. Então, aqui a gente já viu todas as relações possíveis de conjunto e subconjunto, os símbolos utilizados, e agora vem as operações com conjunto. Então, a gente tem aqui basicamente 3 operações com conjunto. Então eu vou formar aqui um conjunto formado por 1, 2, 3 e um conjunto B, formado por 0, 1, 2 e 4. Bom, o que a gente coloca aqui? Essa questão de conjunto e subconjunto. Então a primeira operação que a gente tem é a união, que é representado pelo U. Então, por exemplo, se eu quero A união com B, que operação é essa? Essa operação ela vai reunir os elementos de A com os elementos de B em ordem crescente, sem repetir elemento. Por exemplo, 1 aparece aqui 2 vezes. Eu não vou colocar 2, 1 aqui. 1 só basta para representar. Então, você vai ter, em ordem crescente, sempre do menor para o maior. 0, 1, 2, 3 e 4. Isso aqui é a união. A interseção. Na interseção, que é o U de cabeça para baixo, a gente vai trabalhar, e lembrando que a união, quando a gente usa aqui em linguagem de conjunto, eu posso também utilizar A ou B. Pode utilizar esse símbolo, A ou B. Ou esse ou pode ser substituído por esse símbolo aqui, ó, de V, que também lembra a união. A ou B também pode ser representado assim. Só para nível de informação. A interseção, você tem A interseção com B. O que é interseção? Interseção é só o que os dois conjuntos têm em comum. Então, quais os elementos que os dois conjuntos têm ao mesmo tempo? 1 e 2. E lembrando, a interseção é a mesma coisa. A interseção pode ser representada. No caso, a interseção, a conjunção é E. A e B. E o símbolo de E é isso aqui, ó. É um V de cabeça para baixo. E tem outro aqui. A minha terceira operação é diferença. Que vai ser o símbolo de menos. A gente tem aqui A diferença B. Não é A menos B, é A diferença B que se lê. O que significa essa operação? Eu vou pegar elementos que estão no conjunto A e que não estão no conjunto B. Por exemplo, 1. O 1 está no conjunto A e também está no conjunto B, então não posso.
Não vale pegar esse elemento. O 2 está no conjunto A e no conjunto B. Qual o elemento que o A tem que o B não tem? O 3. O A tem o 3 e o B não tem o 3. Então aqui, ó, 3. Ok? E a gente também pode fazer B diferença A. Agora é o contrário, é o que B tem que o A não tem. Ah lá, o B tem o 0 e o A não tem o 0. Então o 0 conta. O B tem 1, A tem 1, não conta. O B tem 2, o A tem 2, também não conta. O B tem 4 e o A não tem 4. Então aqui no caso seria 0 e 4. Então aí a gente tem essas operações. União, interseção e diferença. Ok? E isso pode ser representado através de diagrama, que fica até melhor de visualizar. Então vamos fazer essa visualização por diagrama do que a gente acabou de fazer agora. Como é que fica essa visualização por diagrama? Aqui está o meu conjunto A. E eu sei que esse conjunto apresentou algumas características em comum com o conjunto B. Então eu vou desenhá-los assim. Vai ficar mais fácil para visualizar. Aqui está o meu conjunto A e o meu conjunto B. Bom, o que eu tenho disso aqui? O que eles têm em comum? 1 e 2. Então vou desenhar aqui 1 e 2. O que o A tem sozinho que o B não tem? O que o A tem que o B não tem? O A tem 3. Pronto, já formei o conjunto A, que era 1, 2, 3. Tá? Todos os elementos. E o que o B tem que o A não tem? 0 e 4. Então aqui é graficando essa operação. A união é reunir todo mundo. Quando eu quero a interseção, só pego quem está aqui nesse meio, no encontro. E quando eu quero pegar o A isolado, é só isso aqui. E quando eu quiser pegar o que o B tem que o A não tem, é só isso aqui. Então, fica mais fácil visualizar dessa maneira. Ok? E a gente tem aqui o que a gente chama de cardinalidade de conjunto. O que é cardinalidade? É a quantidade de elementos. Então, por exemplo, vou pegar o exemplo que a gente está utilizando acima. A cardinalidade a gente vai representar por N de A, ou, né, no caso se for o conjunto A, ou você vai representar N de A, ou representa N índice A, que é a mesma coisa. Isso aqui indica cardinalidade. Então, eu vou botar aqui, cardinalidade é a quantidade de elementos. Cardinalidade de um conjunto é a quantidade de elementos. Claro que nesse caso eu estou me referindo ao conjunto finito, né? Porque um conjunto finito, como é que você vai determinar a quantidade de elementos? Então, você representa por N de A, na verdade, N de A, que é a mesma coisa que N índice A, que é a mesma coisa que tralha A. Isso aqui representa tudo a mesma coisa para representar a cardinalidade, sendo que a gente utiliza só essa primeira notação. Então, ó, eu posso perguntar lá em cima, qual a cardinalidade do conjunto A? Bom, quantos elementos ele tem? 3. Qual a cardinalidade do conjunto B? Quantos elementos ele tem? 4. Qual a cardinalidade de A união com B? Isso aqui as pessoas geralmente costumam errar, porque vai pegar 3 com mais 4, 7. Colocaria a soma, só que tem um erro. Quando você pega 3 com mais 4, 7, você está esquecendo que você faz isso, você está contando 1 e o 2 duas vezes. E na verdade, quando a gente faz a união, não dá 7. Olha lá quanto que dá. 1, 2, 3, 4, 5. Dá 5. Por quê? Porque o 1 e nem o 2 foi contado duas vezes. Então, a cardinalidade da interseção quantos elementos a gente tem? A gente teve 2 elementos. E a cardinalidade da diferença? Cardinalidade de A, diferença B. Deu um elemento. E a cardinalidade de B menos A deu 2 elementos. Então, cardinalidade é a quantidade de elementos.
E aí a gente tem problemas envolvendo a cardinalidade do conjunto. Então, vou dizer o seguinte. Em uma escola tem 32 alunos. E foi realizada uma pesquisa, constatou-se que 25 gostam de cachorro quente. E que 16 gostam de hambúrguer. Esse é um problema envolvendo cardinalidade. E aí ele pode perguntar aqui, quantos gostam apenas de hambúrguer? Então poderia fazer esse tipo de pergunta, envolve cardinalidade. Como é que se resolve isso? Você primeiro tem que observar o seguinte, são 32 alunos, mais 25 mais 16, que foi o total de alunos ali que eu peguei na entrevista, passa de 32, né? 25 mais 16 vai dar 41, passou de 32. Isso está significando o quê? Isso significa que teve aluno que na hora da entrevista, quando perguntou se ele gostava de cachorro-quente, ele levantou a mão. E quando perguntaram se ele gostava de hambúrguer, ele também levantou a mão porque ele pode gostar dos dois. Então isso pode acontecer. Então quando isso acontece, a pesquisa está inflacionada. Por quê? Porque está tendo essa quantificação de um elemento mais de uma vez. De um mesmo elemento mais de uma vez. Por isso que está passando. Então quando a gente vai resolver esse tipo de questão, a gente precisa achar esses caras que foram contados que gostam dos dois ao mesmo tempo. E isso aqui é fácil de você determinar. Então a primeira coisa que você tem que determinar aqui é o teu conjunto universo. O universo que você tem de elementos possíveis. Eu vou colocar aqui. O meu universo de aluno não pode ultrapassar de 32, porque esse é o meu limite. Eu estou afirmando que são 32 alunos entrevistados. Dentro desses 32, eles estão ramificados, né? Estão divididos na pesquisa dos que gostam de cachorro quente e os que gostam de hambúrguer. Então você vai ter isso aqui, ó. Dentro desse universo você vai ter isso aqui. Então, a gente vai qualificar eles dessa maneira. Eu vou botar aqui, deixa eu ampliar um pouco. Então aqui, o meu amarelo aqui vai ser os que gostam de cachorro quente, eu vou botar de C. E os outros que gostam de hambúrguer. Então eu preciso descobrir primeiro que gostam dos dois ao mesmo tempo. Para descobrir é fácil, é só pensar. Foram 25 mais 16, a gente já viu que já deu quanto? Vai dar 41. Ultrapassou meu limite. Então, ultrapassou em quanto? É só pegar 41 e tirar 32. Quando de 41 você tira 32, você obtém 9. Ou seja, isso aqui está indicando que 9 desses que foram contados estão no meio, gostam dos dois ao mesmo tempo. Então 9 é justamente a quantidade, essa parte que extravasou, é justamente a parte que gosta dos dois lanches ao mesmo tempo. Ele levantou a mão tanto para hambúrguer como para cachorro quente. Agora eu vou conseguir resolver. Quantos que gostam de cachorro quente? São 25, mas já foi contado 9. Então 25 menos 9, ou 9 para chegar a 25, 16. E os de hambúrguer? Tenho 9 já contado dentro do hambúrguer, só que eu não tinha que ter 9, eu tenho que ter quanto? Tem que ter 16. Então você já tem 9 para 16, está faltando quanto? 7. Então agora eu consigo responder as perguntas. Quantos gostam apenas de hambúrguer? Me interessa só o que gosta apenas de hambúrguer. Se eu perguntar quantos gostam de hambúrguer, é 9 mais 7 que dá 16. Mas não é essa a pergunta. A pergunta está fazendo é quem gosta apenas de hambúrguer. Então tá aqui. Os que gostam apenas de hambúrguer. São 7. Então a resposta aqui, 7 alunos. Posso ampliar esse problema?
até 3 conjuntos. Então, nesse caso, a gente vai ter o seguinte. Numa escola, vamos colocar aqui numa pesquisa. Agora eu não vou botar a quantificação de alunos, vou deixar para a gente descobrir isso. Cara, assim, numa escola, uma pesquisa entre os lanches preferidos dos alunos. Então, 180 disseram que gostam de cachorro-quente. Cento e 180 gostam de cachorro-quente. 160 gostam de hambúrguer. E vamos dizer que nessa pesquisa, 140 gostam de hambúrguer. Gostam de hambúrguer, não gostam de pizza. Aí ele coloca aqui posso colocar aqui que 80 gostam de pizza e hambúrguer. 60 gostam de pizza e cachorro-quente. E 70 gostam de hambúrguer e cachorro-quente. E aí informo que 20 gostam dos 3 lanches e 10 não gostam de nenhum dos lanches. Claro, nenhum dos lanches dessas pesquisas. E aí pede para determinar. Por exemplo, eu posso para determinar aqui a pergunta. Quantos gostam de apenas pizza? Posso colocar quantos gostam de pizza e hambúrguer apenas. Quantos gostam? Quantos não gostam de pizza? E por fim, quantos alunos quantos alunos temos nessa escola?
Fica fácil a gente analisar isso. A gente consegue observar, já que a gente tem 3 conjuntos. São 3 conjuntos, porque você tem pizza, hambúrguer e cachorro-quente. Então tem 3 modalidades de lanche aqui. Então, para resolver isso aqui, a gente vai fazer exatamente a operação através de diagrama. Então aqui, eu vou ter um diagrama para pizza, outro diagrama para os outros lanches. Vou aqui trocar de cor. Então vamos lá, tem os 3 lanches, que eu vou classificá-los aqui. Então, eu vou chamar aqui e vou pegar na ordem que aparece. Apareceu lá primeiro, cachorro quente. Então, primeiro vai representar cachorro quente. Então, você tem cachorro quente. Depois, quem apareceu aqui? Cachorro quente, hambúrguer. Cachorro quente, hambúrguer e pizza. Primeiro eu vou começar a quantificar aqui de dentro, depois vou quantificar aqui dentro, aqui nessas partes, para depois quantificar aqui. Lembrando, se aqui você tem X de valor, quando você for colocar esse valor aqui vai ser P menos X. Por quê? Porque você já tem que descontar o que já foi classificado. Aqui vai ser T menos X. Porque o valor daqui tem que descontar do que já foi contado aqui. E desse aqui vai ser K menos X. Porque tem que descontar. Então eu vou descontando à medida que eu for colocando. Isso aqui é só para dar um exemplo. A gente vai ver isso aqui agora na prática. Então por que a gente tem que começar a graficar de dentro? Primeiro tem que achar os que gostam dos 3 lanches. Isso foi informado? Sim. Está dizendo que 20 gostam dos 3 lanches. Então você tem aqui a informação que constatou-se que 20 gostam dos 3 lanches. Então tá aqui 20 gostam dos 3 lanches. Agora eu vou graficar isso aqui. Hambúrguer com pizza, cachorro quente e pizza e hambúrguer com cachorro quente. Vamos seguir a sequência aqui, a ordem. Vamos seguir a ordem de cima para baixo que a gente está vendo aqui. Então o próximo aqui é 70 gostam de hambúrguer e cachorro quente. Hambúrguer e cachorro quente são 70. Hambúrguer e cachorro quente. Tá aqui, ó. São 70. Só que desses 70 já foi contado 20. Então quanto que sobrou? Sobrou 50. Próximo. Diz que 60 gostam de pizza e cachorro quente. Pizza e cachorro quente. Pizza e cachorro quente. Tá aqui. Certo? Lá. Pizza e cachorro quente. São 60. Tá aqui. Pizza e cachorro quente. São 60. Mas já foi contado 20 daqui. Então tá faltando quanto? 40. Vamos agora pro próximo. O próximo é hambúrguer e pizza. Hambúrguer e pizza. Ou pizza e hambúrguer. 80. Desses 80 já foi contado 20. Então já foi contado 20 aqui. 20 para 80. 60. Agora a gente pode resolver. Ó. Dentro do hambúrguer você já tem 50 mais 20 dá 70. 70 com mais 60 vai dar 130. Dentro do cachorro quente você tem 50 mais 20. 50 mais 20, 70. 70 com mais 40, 110. E dentro da pizza você tem 40 mais 20 mais 60. Então vai dar 120. Só que foi isso que ele informou? Não, ele diz o seguinte. Gostam de cachorro quente. Quantos gostam de cachorro quente? 180. Tem que ser 180 aqui dentro. Cachorro quente 180. Quanto que a gente tem? A gente tem 110. Só que não é 110. Né? No 50 mais 20 mais 40 mais 20 mais 50 vai dar 110. Só que não é 110 que você tem. Você tem que ser 180. Então tá faltando quanto? 70 para completar o cachorro quente. E aí vem a informação que 160 gostam de hambúrguer. 160 de hambúrguer. Dentro do hambúrguer a gente já tem quanto? Já tem 50 com mais 20, 70. 70 com mais 60 vai dar 130. Então já está dando 130. Só que é 130 que a gente precisa? Não, a gente precisa de 160. Então está faltando quanto? Está faltando 30.
E por fim, pizza. Pizza a gente tem 120. Só que na pizza a gente teria que ter quanto? É 120? Na pizza teria que ser 140. Então tá faltando quanto para completar? 20. Pronto. Agora eu consigo responder. Vou colocar aqui como letra A, B e C. Fica mais fácil a gente ver. Letra A é quantos apenas de pizza. B, quantos gostam de pizza e hambúrguer apenas. C, quantos não gostam de pizza. E D, quantos alunos temos nessa escola. Então a letra A, ele pergunta quantos gostam de apenas, quantos gostam apenas de pizza. Quantos gostam apenas de pizza? Então apenas de pizza. Apenas de pizza é esse número aqui, ó. Ele tá sozinho, ele não tá nem junto com o cachorro quente nem com o hambúrguer. Então só 20 que gostam apenas de pizza. Se eu perguntasse quantos gostam apenas de hambúrguer, só 30. Quantos gostam apenas de cachorro quente? Só 70. Esse apenas significa o que gostam desse lanche específico e de mais nenhum outro. B. Quantos gostam de pizza e hambúrguer apenas? Então, pizza e hambúrguer apenas. Então, ó, pizza e hambúrguer tá aqui, ó. Pizza e hambúrguer tá aqui. Ó, tá nessa região aqui, ó, pizza e hambúrguer. São 70. Só que ele diz pizza e hambúrguer, ele não diz pizza e hambúrguer. Se fosse pizza e hambúrguer só, a gente pegaria 20 com mais 60, 80. Ele tá falando que gostam de pizza e hambúrguer apenas. Então não posso contar com 20, porque esse 20 gosta de cachorro quente. O cachorro quente tem que ser tirado, porque ele diz pizza e hambúrguer apenas. Então 20 não conta, conta só com 60. Então, na verdade, eu tenho, nessa situação, 60. Então, a minha resposta vai ser quanto? 60. A C. Quantos não gostam de pizza? Essa daqui todo mundo erra. Então, ó, pizza é nessa marca verde. Tudo que está fora disso aqui é quem não gosta de pizza. Então, quem não gosta de pizza? 70, 50 e 30. Então, dá quanto? Vai dar 70, vai dar 150. Aí vai botar aqui a resposta como 150. Só que está errado. Porque lá na pesquisa diz que 10 não gosta de nenhum lanche. Então, ele também automaticamente não gosta de pizza. Então, tem que contar mais esses 10 aqui. Se esquecer, você arruma problema. Porque o 10 foi entrevistado e diz não gostar de lanche. E se ele não gosta de lanche, automaticamente ele já não gosta de pizza também. E a letra D? A letra D pede o quê? Quantos alunos temos nessa escola? Então, quantos alunos a gente vai ter nessa escola? É a soma de todos os alunos aqui. Então, a gente tem que somar todos esses valores que estão aqui dentro. Então, dá para somar de uma maneira mais rápida. Vai depender da sua percepção para você poder somar. Então, vou somar assim, ó, 70 com mais 30. Já deu 100. 40 com mais 60, já deu 200. 200. Aí você tem 50, 40. Então, ó, 290. Olha lá, ó. Deu 290, ó. Formei 100 aqui, formei 100 aqui e o resto que foi 90. Então, 290. Só que se você responder isso, vai errar também de novo. Porque teve 10 alunos que foram entrevistados. E eles disseram não gostar de lanche nenhum. Mas eles fazem parte da entrevista. Então, na verdade, 290 mais 10. Isso aqui daria quanto? 200, 300. Então, cuidado para não confundir essas questões. E aí, outra coisa que a gente viu foi os conjuntos numéricos. Conjunto dos números naturais. Ok? Aqui primeiro o conjunto dos números naturais. Conjunto dos números naturais. Né? Aqui tem o conjunto dos números naturais. Conjunto dos números inteiros. Aí depois vem o conjunto dos números racionais. Que tem aqui uma parte
que é o conjunto dos números irracionais, mas todos eles são números reais. Então, só para a gente recapitular. A gente tem aqui, vou pegar de dentro para fora, de fora para dentro, aliás. A gente tem um conjunto dos números reais, e esse conjunto dos números reais é dividido entre conjunto dos números racionais e irracionais. De modo que a gente pode dizer o seguinte, que o conjunto dos números reais é a união do conjunto dos números racionais com os números irracionais. De tal modo que os números racionais, interseção com os números irracionais, é zero. Ou o número é racional ou ele é irracional. A gente já vai ver daqui a pouco. Não tem como o número ser racional e irracional ao mesmo tempo, mas tanto sendo racional e irracional, eles são números reais, ok? Então posso dizer que os racionais está contido no conjunto dos números reais e que os irracionais também está contido no conjunto dos números reais. Só para a gente relembrar. Então ele é dividido em dois conjuntos. A união do conjunto dos números racionais e irracionais forma os números reais. E lembrando que aqui, esses conjuntos, quando eles não têm nada em comum, eles são chamados de disjuntos. Bom, mas dentro do conjunto dos números racionais, existe o chamado conjunto dos números inteiros. A gente tem aqui um conjunto chamado de conjunto dos números inteiros. E dentro do conjunto dos números inteiros, a gente tem um conjunto chamado de conjunto dos números naturais. Isso implica em dizer que todo número natural é inteiro. Então ele está contido dentro do conjunto dos números inteiros. E todo conjunto inteiro, ele é racional. Então ele está contido dentro do racionais, que por sua vez está contido dentro dos números reais. Ok? E também podemos dizer que o número irracional, o conjunto dos números racional, está contido dentro dos números reais também. E como a gente viu, entre racional e irracional não existe nada em comum. Agora, o que vem a ser o número natural? Para a gente relembrar, o número natural, como a gente aprendeu, é 1, 2, 3, 4, e aí sucessivamente, né? Ele é infinito. E quem é o conjunto dos números inteiros? É formado por números positivos e negativos. Então aqui a gente tem a ideia de menos 3, menos 2, menos 2, menos 1. Zero, mais 1, mais 2, mais 3, e assim vai para o infinito. E aí a gente tem o conjunto dos números racionais. Porque até aqui nos naturais e nos inteiros, não existia número quebrado, não existia número com vírgula. Aí passou a existir números com vírgula. Então a gente tem que aqui, x é igual a b, tal que x pertence a z, aliás, tal que A pertence a Z e B pertence a Z asterisco. Quando a gente coloca um asterisco no conjunto, por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, naturais com asterisco. Isso significa que o zero não está sendo contado. De vez eu começar a contagem do zero, eu ia começar onde? 1, 2, 3. É os números naturais não nulos. A mesma coisa eu poderia fazer com os números inteiros. Asterístico, os números inteiros não nulos. Então eu teria aqui, por exemplo, reticências, menos 2, menos 1, não teria zero, já ia por 1, 2. Então aqui os números inteiros não nulos. Se você coloca um asterisco, o zero não vai ser contado. Então números racionais é números que podem ser escritos de forma de fração. Então a gente tem esses números aqui. Qualquer número inteiro ele pode ser escrito de forma de fração, por exemplo, menos 2. Você pode dizer que é menos 2 sobre 1. Isso aqui está escrito em forma de fração. O denominador não altera o número. Até porque qualquer coisa dividida por 1 é ela mesma.
Então, os números inteiros, os números naturais, ou também inteiro positivo. Então, a gente pode indicar que 2 também pode ser escrito em forma de fração. Os decimais exatos, 0,5 também pode ser escrito em forma de fração. 0,5 é a mesma coisa que 5 sobre 10. Ou 0,5 é meio, é 1 sobre 2. E as dízimas periódicas, 0,33333, são as dízimas periódicas. Pode ser escrito em forma de fração. No caso seria 3 sobre 9 ou 1/3. Agora, existem números que não podem ser escritos em forma de fração. Então, todos esses números são racionais. Que são os números decimais infinitos não periódicos, ou seja, decimais incomensuráveis. A gente tem 1,7, 1,17, 1, 2, 5, 3. Esses números que aparecem na natureza, eles são chamados de números irracionais. Os mais comuns, mais conhecido é o π, que é 3,14, 28, e aí vai. E as raízes não exatas, por exemplo, a raiz de 2. A raiz de 2 é 1,4127, e aí infinito. Então, esses tipos de número que não tem fim, você não consegue escrever em forma de fração, eles são denominados números irracionais. E os números reais é tanto os racionais como os irracionais. Então, a gente já falou de conjuntos numéricos. E aí, quando a gente fala de conjuntos numéricos, a gente também tem que lembrar de retas reais. E aí a gente pode trabalhar com as retas dos números naturais e dos números racionais. Então aqui você tem uma reta numérica. Vou trabalhar com a reta dos números naturais primeiro. O que acontece na reta dos números naturais? Na verdade, o número natural ele não tem essa qualificação de duas extremidades dupla. Na verdade, os números naturais ele tem um começo e não tem um fim. Então ele começaria aqui. Aqui seria o meu marco zero. Então começa no zero e ele vai indo para mais infinito. Vai ficando infinito. Aí você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5. Entre dois números consecutivos, não admite-se nenhum outro número. Por isso ele é chamado de conjunto discreto. Por quê? Porque entre dois números consecutivos, não existe nenhum outro número, ou entre dois números naturais qualquer, existe uma quantidade finita de números. Por quê? Porque até então não se pensava e não se admitia nem número negativo nem número quebrado. Aí houve a necessidade de se criar um outro conjunto para abranger essa demanda de números negativos que surgiram. Então a primeira demanda foi resolver o problema dos números negativos. Aí se considerou que você tem um conjunto que ele é infinito para os dois lados. Então aqui começa o zero, aqui estaria o meu conjunto dos números inteiros. Então ele seria infinito. Aqui ele vai para mais infinito, aqui ele vai para menos infinito. Então aqui ó, é 1, aqui simetricamente é menos 1. Aqui é 2, aqui simetricamente é menos 2. Aqui é 3, aqui simetricamente é menos 3. Tá? Pode botar o sinal de mais também que não tem problema, quando não tem sinal vale. E aqui vai para menos infinito, e aqui vai para mais infinito. Percebe que quando você anda para cá, cresce. Quando você anda para cá, diminui. Ou seja, para não criar essa confusão que a gente sempre coloca para o aluno, menos 1 é maior ou é menor que menos 2? Aí o aluno vai colocar aqui que menos 1 é menor. Isso aqui está errado. Menos 1 é maior que menos 2. Por quê? Porque a gente vai considerar o sentido da escrita. Qual é o sentido da escrita? É para cá. E a gente faz a numeração ó, sempre crescendo, ou seja, o número que está mais à direita é sempre maior. Então, quando você quer comparar 1 e 2, é só você falar quem é que está mais para a direita. O menos 1 ou menos 2. O menos 1 está mais à direita.
Então, se o menos 1 está mais à direita, significa que menos 1 é maior que menos 2. O número maior sempre que está na reta numérica, mais para a direita. Só que foi resolvido o problema de número negativo, porque até então os números naturais não aceitavam esse tipo de operação. 4 menos 5, que a gente sabe que dá menos 1. Isso aqui não existia nos números naturais, para isso criou o número inteiro. Porém, não resolveu o problema de pegar 1 e dividir por 2. Na cabeça dos matemáticos, uma coisa inteira não poderia ser dividida. Então se descobriu que uma coisa inteira pode ser dividida, e se ela pode ser dividida, ela precisa ser representada. Então representou-se as frações. Então até aqui, os dois primeiros conjuntos são chamados de conjuntos discretos. Por que eles são discretos? Porque eles não admitem números quebrados, ou seja, entre dois números consecutivos não existe nenhum outro número. Então esses dois conjuntos eles são classificados como discretos. Isso significa que eles não têm densidade, ou seja, entre 4 e 5 não existe nenhum outro número. Agora começa a surgir os conjuntos densos. Porque quando a gente fala de número ser escrito em forma de fração, para o conjunto dos números racionais, eu vou colocar aqui simetricamente, menos 1 e mais 1. E aqui, menos 2 e mais 2. Aqui tem 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,0075. Aqui é a mesma coisa, tem menos 1. Então, entre menos 1 e menos 2, eu vou botar reticências. Existe uma infinidade de números que são racionais e irracionais também. Só que a gente está considerando racionais, mas também tem números irracionais. Então, entre dois números consecutivos, existem infinitos números. Então, esse conjunto recebeu o nome de conjunto, ele já não é mais um conjunto discreto. Ele admite entre dois extremos uma infinidade de números inquantificáveis. Ou seja, ele é um conjunto chamado de conjunto denso. E nessa mesma linha, a gente tem o conjunto dos números irracionais. Os conjuntos dos números irracionais também segue essa mesma modalidade de conjunto denso como o conjunto dos números reais. Então vou colocar aqui. Então, conjunto dos números irracionais também segue essa mesma linha. Né? Os irracionais estariam aqui. Aqui eu teria aqui. Lembrando que 0 não é irracional. Então eu teria aqui uma origem bem próxima de 0. E aqui tem raiz de menos 2, por exemplo. É menos raiz de 2. Tem aqui 1, 2. Eu não estou considerando aqui 1 e 2 não, porque 1 não é racional, tá? É só para se balizar. Aqui você tem a raiz de 2, a raiz de menos 2, a raiz de 3, a raiz de menos 3. Eu estou colocando só menos a raiz de 3. Só estou colocando isso aqui só para a gente analisar. Que os números aqui no caso não tem raiz quadrada exata, configura um decimal infinito não periódico. Esses números vão de fato para a gente serem racionais. E aí tem os números reais que compreendem todo mundo e também a gente tem a mesma possibilidade, né? Essa mesma característica. Então, trabalhando com essa mesma hipótese, com a mesma possibilidade, a gente vai ter o conjunto dos números reais, né? E aqui tem 0. E aí tem a mesma coisa aqui, ó. Entre dois números consecutivos, inteiros consecutivos, existe uma infinidade de números racionais e irracionais. Por exemplo, aqui teria 1,5, aliás, teria antes dele raiz de 2, que é 1,4 alguma coisa, depois vinha 1,5. Então a mesma coisa acontece aqui. Então, nesse conjunto dos números reais, todos esses três conjuntos são chamados de conjuntos densos. Porque vai admitir entre dois números consecutivos qualquer uma infinidade de outros números. Então, posto isso, a gente já estudou
essa questão de conjuntos, conjuntos numéricos, e agora vem intervalos numéricos, porque todo conjunto denso ele possui intervalos numéricos. Então, eu não consigo classificar quantos números existem. E geralmente a gente usa intervalo numérico com o conjunto dos números reais. Eu não consigo quantificar quantos números existem. Mas eu posso, pelo menos, tentar descrevê-lo em linguagem de conjunto. E agora a gente vai utilizar a linguagem de conjunto para descrever. Então eu tenho que, por exemplo, eu estou trabalhando com a reta real. Minha reta vai ser de números reais. Mas analogamente você pode fazer isso para outros conjuntos, para os outros conjuntos densos. Então aqui está o 0. E vamos supor que aqui tem 1. E aqui tem 2. Eu preciso representar essa parte que existe de 1 até 2. Essa infinidade de número eu vou chamar de x. E vou estabelecer uma regra. Eu vou dizer o seguinte, que isso aqui vai ser o meu intervalo P. Então P é o meu intervalo. Como é que eu vou escrever esse intervalo? Eu tenho que escrever que P são os números que estão de 1 até 2. Esse intervalo é chamado de intervalo limitado. Eu tenho um começo e tenho um fim. Como é que eu represento esse intervalo? Esse intervalo está se referindo a números que são maiores do que 1 e que, por sua vez, são menores que 2. Então, agora eu preciso dizer o seguinte. Eu estou considerando o 1 e o 2, porque quando você coloca, aí vai vir essa notação. Uma bolinha fechada e uma bolinha fechada. Isso significa o quê? Que eu estou considerando o 1 e o 2 na minha contagem. Então, como é que eu representaria esse intervalo? Eu posso colocar aqui em linguagem simbólica, aqui está em linguagem geométrica, linguagem simbólica e linguagem algébrica. Na linguagem simbólica eu vou usar um colchete. Eu vou dizer que o meu intervalo começa em 1 e termina em 2. E como eu estou contando com 1, a minha contagem começa a partir do 1 e termina exatamente no 2, eu coloco o intervalo assim. Poderia ter sido de outra maneira, de outro modo. O que poderia ter acontecido? Vou pegar aqui como mesmo exemplo. Poderia ter esse intervalo agora diferente. De vez a bolinha está aberta, fechada, eu vou botar uma bolinha aberta. O que indica a bolinha aberta? A bolinha aberta vai indicar o seguinte, que eu estou considerando esse intervalo de 1 até 2, mas eu não estou contando a partir do 1. O 1 só entra como referência, mas a minha contagem não começa em 1, começa em 1,2, 1,3, e a minha contagem também chega próximo do 2, mas não chega a ser 2, o 2 não está sendo contado. Então seria 1,999, mas nunca chegaria no 2, porém eles são usados como referência. Nesse caso, a representação simbólica você teria bolinha, um colchete aberto para fora, ao contrário do número, vai de 1 até 2 e o colchete aberto também. Esses são os meus intervalos limitados. Então pode ter duas bolinhas fechadas, uma bolinha fechada, uma bolinha aberta. Isso indica que está sendo contado e não está sendo contado. Agora eu posso representar isso também através de linguagem algébrica. Como é que fica a linguagem algébrica? Eu tenho que explicar o que é um intervalo. Eu tenho que explicar que esse intervalo é formado por x, que pertence aos reais, porque eu estou pegando o intervalo da reta real. Só que eu tenho que dar a explicação. Eu estou pegando toda a reta real? Não, estou pegando só uma parte dela. Que parte dela? Estou pegando a parte que vai de 1 até 2. Então eu tenho que explicar que essa parte é maior que 1, ou seja, eu informo que 1 é menor que ela, e por sua vez ele é menor que 2. Agora eu tenho que botar aqui menor ou igual, por quê? Quando eu boto menor ou igual, 1 é menor ou igual a x, que por sua vez é igual ou menor a 2, eu estou dizendo que o 1 está sendo incluído na contagem, que o 2 está sendo incluído na contagem. Se eu não botar esse sinal de igual, que é quando acontece com a bolinha fechada lá, a mesma representação. X pertence aos reais. Tal que. Agora aqui eu não conto com 1 e com 2, eu conto próximo a ele. Então, ó, 1 menor que x e menor que 2. Não conta com menor ou igual. Menor ou igual inclui. E eu não posso incluir esses elementos porque eu já vi que o intervalo é aberto.
Pode também acontecer de ser alternado, você alternar esse intervalo. Né? Uma bolinha está fechada num lado e aberta no outro. Né? São os intervalos chamados ali intervalos limitados, mas porém semi-abertos nas extremidades. Então você teria o seguinte, nessa hipótese possível, né? A gente vai pegar aqui o intervalo, vou pegar aqui 2 exemplos, que aí já sai mais rápido. Então você tem aqui, no caso aqui, também estou trabalhando com a reta real, lembrando que o zero está no centro, minha reta é real, e agora eu posso ter o seguinte, ser aberto em 1 e fechado em 2. Isso aqui em linguagem simbólica, o intervalo P seria aberto em 1 e fechado em 2. Como aqui eu poderia ter também aqui, fechado em 1 e aberto em 2. Então meu intervalo P seria fechado em 1 e aberto em 2. Isso aqui como é que ficaria? O intervalo P seria x pertence aos reais, sempre isso. Estou informando que estou pegando valores da reta reais, tal que, lembra essa parte aqui representa o x, tal que 1 é menor do que x, ó, o intervalo está aberto menor. Só que quando chega no 2, a bolinha está fechada, então ó, aqui eu tenho que formar que é menor ou igual a x. Mesma coisa aqui. Agora está fechada no 1. Então, ó, x pertence aos reais, tal que 1 menor ou igual, bolinha fechada menor ou igual, menor que 2, só menor. Também posso ter outra possibilidade. Então tem que pensar aqui em todas as possibilidades possíveis. Então agora você pode ter o seguinte, né? Agora a gente combina com 4 possíveis possibilidades. Vou fazer logo direto que a gente já pegou já a dica das possíveis linguagens. Então vou pegar 3 retas reais aqui, como anterior, todas elas com zero aqui. Então agora eu posso pegar o seguinte, lembrando que para cima é mais infinito, para baixo menos infinito. Aqui para não ficar fazendo essas 3 direto, vou usar uma como cópia. Então a gente vai ter o seguinte, então a gente vai ter o seguinte, o que pode acontecer do intervalo? Eu tenho aqui o meu intervalo fechado e o meu intervalo vai subindo. Tá indo para onde? Para infinito. Então, e infinito você não pode limitar. Tudo que é infinito você não pode limitar. Então, no meu caso, esse meu intervalo, vou dizer que está aqui em 1. Eu representaria ele. O intervalo P vai ser fechado em 1. E como está indo para mais infinito, aberto. Eu não posso fechar infinito. Como eu poderia ter ele? Aberto. Daria no mesmo. Então, seu intervalo seria aberto em 1 e de qualquer jeito aberto em mais infinito. Mas poderia acontecer também da gente ter outra situação. De vez ele está indo para mais infinito, ele está indo para menos infinito. Então você tem aqui, ó, fechado, e de vez ele subir, ele desce. O intervalo está indo para lá.
Então, como é que é feita a leitura? A leitura é feita do primeiro elemento, da esquerda para a direita. Quem é que aparece primeiro? Menos infinito. E menos infinito é sempre aberto. Então, menos infinito. E vai até onde? Vai até 1 fechado, porque a bolinha está fechada. Ou você pode ter, nesse caso, a bolinha aberta. E o meu intervalo está descendo. Então, novamente, lembrando que isso aqui representa x, uma quantidade ilimitada. Então, você tem aqui que P, novamente, começa a ler, no menos infinito sempre aberto, menos infinito, até onde? 1. Só que como não está sendo contado, a bolinha está aqui aberta. Como é que eu escrevo essas possibilidades em linguagem de conjunto, que é o que me importa? Ué, eu estou pegando números que estão acima de 1. Então, aqui você vai escrever que x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 1. Está acima de 1 é ser maior ou igual a 1. Agora não tem limite. Não tem dois limites, só tem um limite só. E aqui, mesma coisa. X pertence aos reais, tal que. Só que nesse caso agora, x é apenas maior que 1. Não é maior ou igual. Porque eu não conto com 1. E aqui? Vai ser a mesma coisa, só que como agora está descendo, eu estou pegando números que são menores do que 1. Então, abaixo de 1 são menores que 1. X pertence aos reais, tal que x é menor ou igual. A bolinha está fechada, então menor ou igual a 1. E no outro, mesma coisa, mesma linguagem. X pertence aos reais, tal que x é menor, bolinha aberta é menor que 1. Bom, e aí para a gente finalizar, a gente entra no estudo das funções do produto cartesiano. Então, se você tem dois conjuntos, essa é a parte final da nossa revisão. Então, você tem dois conjuntos e você faz com que esses conjuntos criem uma correspondência entre eles. A primeira forma de criar uma correspondência entre eles, entre seus elementos, é fazer o chamado produto cartesiano. Então, vou colocar aqui como exemplo, como a gente já está trabalhando com número, vamos pegar o exemplo numérico. O meu conjunto A é formado pelos elementos 1 e 2. E o meu conjunto B é formado pelos elementos 0 e 3. 0, 3 e 4. O que é A cartesiano B? É todos os pares que eu consigo formar fazendo a combinação do conjunto A com o conjunto B. Então, por exemplo, o primeiro par que eu tenho aqui, 0, que a gente chama de par ordenado. 1 com 0. Eu vou pegar, vou fixar sempre esse elemento, com todos os de lá. Depois, 1 com 3. E qual outro par que eu posso formar? 1 com 4. Acabou, mas eu ainda tenho 2. Então, posso formar outra correspondência. Então, pode ser aqui 2 com 0. Depois, 2 com 3. E, por fim, 2 com 4. Então, aqui 2 com 4. E aí, acabou. Isso aqui é o produto cartesiano. Então, esse aqui é o chamado produto cartesiano. Esse aqui seria o A cartesiano B. Mas eu poderia também fazer o B cartesiano A. Aí seria o contrário. Quem seria o B cartesiano A? Agora, ao contrário.
Agora seria de B para A. Então agora vamos fazer o contrário. Como é que ficaria? Ficaria agora de B para A. 0 com 1. Depois 0 com 2. Depois 3 com 1. Depois 3 com 2. Depois 4 com 1. Depois 4 com 2. E observa que A cartesiano B é diferente de B cartesiano A. Quando a gente diz que a ordem dos fatores não altera um produto, só não altera se não for um produto cartesiano, for um produto escalar. Então, A cartesiano B é diferente de B cartesiano A. Porém, quando a gente coloca aqui a cardinalidade de A cartesiano B é igual à cardinalidade de B cartesiano A. E como é que a gente descobre a cardinalidade? Multiplicando os elementos de A vezes a cardinalidade dos elementos de B. É assim que você descobre a cardinalidade. A cardinalidade do produto cartesiano do conjunto. Então, quantos elementos tinha o conjunto A? Só você olhar. Tem 2 elementos. Quantos elementos tem o conjunto B? Tem 3 elementos. 2 vezes 3, 6. Ou seja, quando você for formar o A cartesiano B ou B cartesiano A, tem que formar 6 pares. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui está demonstrado que é A cartesiano B e B cartesiano A. Agora, o que é uma relação? Uma relação, a gente aqui fez todas as ligações possíveis de A cartesiano B. Só que eu posso ser seletivo nessas classificações. Eu posso estabelecer um critério que vai me dar apenas alguns caminhos em relação a esse produto cartesiano. Então, isso é uma relação, estabelecer uma regra. Então, eu posso pegar para estabelecer essa regra, eu posso criar aqui a minha relação 1. Ou também pode ser a relação de A cartesiano B, mas eu já vou informar que essa relação é de A cartesiano B. Como é que eu informo isso? Agora eu vou estabelecer um critério que eu quero. Então, vou dizer que XY pertence a cartesiano B, essa aqui é minha relação, tal que, agora eu crio uma regra. Eu quero X menor do que Y. O que eu estou falando aqui? Aqui eu só vou querer coordenada, quando a gente diz aqui XY, a gente está estabelecendo essa coordenada. Eu estou dizendo o seguinte, eu só quero as coordenadas nessa relação 1, onde o primeiro elemento é menor do que o segundo, e tem que ser de A cartesiano B. Aqui eu fiz 2, B cartesiano A e A cartesiano B, só que essa relação eu vou tirar de A cartesiano B. Então, vou tirar todos em que o primeiro par seja menor que o segundo. Então, vamos lá, de A cartesiano B. O primeiro é menor do que o segundo? Não. 1 é maior do que 0. 1 é menor do que 3? É. Então, esse aqui é o elemento da minha relação. Então, 1 e 3, olha lá. Está lá no A cartesiano B. 1 e 4 também posso pegar. 1 e 4. Também posso pegar 1 e 4. 2 e 0 não posso pegar porque 2 é maior. 2 e 3 eu posso pegar porque é menor. 2 e 3, olha lá, a segunda coordenada, o x é menor do que y. Só isso. 2 e 3 é 2 e 3 e 2 e 4. Então a relação ela estabelece um critério. Então se eu fosse representar minha relação
aplicando o que a gente acabou de ver aqui, a minha relação seria exatamente isso aqui. Então vamos lá observar. Então tem o conjunto aqui novamente A e B. Então aqui você tem A e B, era 1 e 2, o conjunto A. 1 e 2. E o B era 0, 3 e 4. 0, 3 e 4. Aqui era o B. Então, essa relação que ela estabeleceu, essa ligação, como é que foi feita essa ligação? Da relação 1. Foi feito o seguinte. A relação 1 ligou 1 a 3, 1 a 4, 2 a 3 e 2 e 4. Não ligou ninguém com 0. Bom, essa ligação que a gente chama de caminho, e esses elementos que estão no conjunto A, o conjunto A, quando a gente for trabalhar com função ou com relação, é chamado de domínio. É onde que está partindo. E aqui é chamado de contradomínio. Então, domínio e contradomínio. Então, esses caminhos que são aqui, que a gente está tomando, é uma relação, porque eu estou especificando algo do produto cartesiano, ou função. A gente vai descrever quando é diferença função. Eu já posso afirmar que toda relação, que toda função é uma relação, mas nem toda relação é uma função. E toda relação é um produto cartesiano, mas nem todo produto cartesiano é uma relação. Então eu já posso afirmar o seguinte, se a gente fosse trabalhar com o conjunto, você vai ter função, e essa função está dentro de uma relação, relação de A cartesiano B, no caso eu estou me referindo a uma função de A cartesiano B, e que por sua vez está dentro de A cartesiano B. Ou seja, dentro de um produto cartesiano eu posso estabelecer uma relação, uma função. Qual é a diferença de uma função para uma relação? Que é isso que nos interessa saber. Bom, a diferença é a seguinte, para ser uma função, nenhum dos elementos do conjunto A, existem esses dois critérios, nenhum elemento do conjunto A pode estar sobrando, e cada elemento do conjunto A só pode ter um correspondente. Então, no caso aqui, isso aqui seria uma relação, isso não seria uma função. Por quê? O 1, ele está se correspondendo com quem? Ele tem dois correspondentes. Um está se correspondendo com 3 e com 4. Ele tem dois correspondentes, então isso não pode acontecer. Então, para ser função, o que a gente tem aqui? A gente tem A e B. Vamos supor que tem um elemento aqui, 3. Vou colocar aqui, 4, 5, 7 e 8. Ó, aí eu vou estabelecer essa conexão aqui, esse caminho. Se isso aqui acontecer, é uma relação. Por quê? Porque ficou elemento sobrando. Não pode sobrar elemento. Todos têm que ser utilizados. Então, quando isso aqui acontece, aí você tem uma função. Então, aí eu posso afirmar que isso aqui, esses caminhos que eu tomei, é uma função de A em B. Então, posso afirmar que isso aqui é uma função de A em B. Essa simbologia. Eu estabeleci uma função de A em B. Todos os elementos de A foram utilizados, não sobrou ninguém. E agora, também para ser função, além disso, existe uma segunda regra que está relacionada à primeira. Além de todos os elementos de A terem que ser utilizados, a gente também tem um detalhe.
Qual é o detalhe? O detalhe é o seguinte, todos os elementos de B têm que ser utilizados e o A só pode ter um correspondente. Então, por exemplo, se você tem isso aqui, ó, A com 4 e A com 8, ah lá, o 1, aliás, o 1 com 4 e 1 com 8, ou 1 com 7, ele tem dois correspondentes. Se o 1 tem dois correspondentes, se qualquer elemento tem dois correspondentes no conjunto B, não é uma função. Mas pode acontecer de ser função da seguinte maneira. Então aqui, ó, A, B. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8. Aí você pode ter o seguinte. Aí alguém vai perguntar, ué, professor, isso está certo? Está todo mundo indo para um único elemento, mas a pergunta é, 1 está relacionado com quem? 1 só está com 5. E o 2? O 2 está com 5 também. E o 3? O 3 só está com 5. O 1 não tem dois correspondentes. O 5 está se correspondendo com todo mundo. Aqui não tem problema. O que não pode acontecer é aqui, ó. Vem aqui sair 1 com 4. Eu pergunto, quantos correspondentes tem? É 1 e 5 e 4. Não pode, olha lá. O 1 tem dois correspondentes. Isso não pode acontecer. Isso deixa de ser função. Mas se acontece do contrário, se todo mundo estiver indo para o mesmo, ou você tiver aqui, ó, 2 indo para o mesmo, 1 indo para outro, isso aqui continua sendo função. O que não pode é daqui ter dois correspondentes lá. Então, também é uma função de A em B. Então, está explicada essa parte de função. Ok? E aí, a gente estudou que a função pode ser injetora, sobrejetora e bijetora. Só que eu não vou nem cobrar essa questão de função injetora ou sobrejetora. Só você saber o que é uma função e também saber o que é uma função inversa. Na função inversa a gente aprendeu que para descobrir a inversa de uma função a gente trocar o x com y. Então x mais 1, se eu quero saber aqui, lembra que f de x é a mesma coisa que y. Então se eu quero descobrir a inversa é só eu trocar, ó. X troca de lugar com y mais 1, ok? Então se a gente for isolar, a gente tem que isolar y. Está aqui somando, vai para cá subtraindo. Então y pode ser chamado de x menos 1. Quem é y na verdade? Y é quem? É o f de x. X menos 1. Essa aqui seria a função inversa. Na verdade, a gente coloca aqui, ó, menos 1 e menos 1. Então, o inverso da função x mais 1, f de x menos 1, a função inversa é quem? É x menos 1. Então, feito aí a nossa revisão, estudem para que a gente possa fazer as atividades e na próxima aula a gente poder fazer a prova.